Olá pessoal, neste episódio eu e o Eloy falámos sobre algumas técnicas e métodos de treino, falámos de pirâmide crescente e decrescente, de drop sets, falámos do volume de treino, como é que se dá a hipertrofia muscular, explicamos mais ou menos o que é que consiste, alguns volumes, algumas técnicas de treino, é difícil falar de todas numa hora, mas e respondemos a algumas perguntas das pessoas que estavam no nosso direto no Instagram. Espero que vocês gostem do episódio. Se estão a ver isto no YouTube, subscrevam o canal, deixem like, ativem as notificações e sigam a mim e ao Eloy nas redes sociais. A mim, PT Brunalex, ao Eloy, Eloy RTS Brasil com Z. Muito obrigado a todos e um bom episódio. Craquelado pra mim, assim, a sua imagem tá meio ruim, hein? Eu não sei como é que é o pessoal que tá assistindo a gente aí, mas... Ora bem, agora. Ah, agora sim. Ah. Agora eu tô te vendo. Não, era da Não internet. melhorou muito não, porque essa cara, esse seu rosto aí é meio feio, então é difícil de... É o que há, pá, é o que há. Não se faz... Se calhar até estava melhor antes. Tava melhor antes. Como é que você tá, hein? Está tudo bem e por aí? Tudo tranquilo. Muito calor aí? Como é que tá em Portugal aí? Aqui já entrou o outono, já está frio, está a ficar frio já. Aí não dá, né, meu? Você tem que vir viver aqui no Brasil, cara. Aí é mais cantinho. Não, mas onde a Júlia está também é frio. Agora, Lá onde ela tá é mais frio, você tem razão. já estou de suéte e tudo, já não dá para andar de shirt. Aqui não, aqui tá começando um calor. Ontem a gente teve uma temperatura aqui de 39 graus, hoje tá 37 graus, então tá demais. Vamos com tudo. Tá muito bom, tá muito bom. Nem se compara. Bruno, obrigado pelo convite, cara. Obrigado por você ter me convidado aí, poder bater esse papo com você aí sobre um assunto aí que eu gosto. Parece que você também gosta, então acho que vai ser bem produtivo aqui o pessoal que está assistindo a gente. Também acho que sim. Eu, como tu estavas a pôr agora uma série de posts que eu recomendo o pessoal a ver sobre hipertrofia, e eu pronto, é isto. Eu já queria falar sobre isto, está aqui a pessoa certa para falar. Não sei se eu sou a pessoa certa para falar, eu sou uma pessoa que gosta do assunto, né? Aí A pessoa que estuda, já está bom. Já é um começo, já é um começo. Exato. Já. Então, queria te agradecer pelo convite aqui, queria te agradecer também aí, pessoal que acompanha você aí, você tem feito um ótimo trabalho aí nas redes sociais, aí sempre divulgando conteúdo de qualidade, aí chamando gente aí de alto know-how aí para poder estar contribuindo aí para seus podcasts. E eu me sinto honrado por estar participando aqui, já é a segunda vez, né? Então, é verdade. Para quem não sabe, o Eloy foi o 13º convidado. Falámos sobre personal trainer era digital. Está no Spotify ou no Apple Podcast. Quem quiser pode ir lá ouvir. Verdade, Bruno. Então, você toca aí, meu. Você toca o piano aí. Exato. Olha, entrou a Júlia agora, o Gonçalo, o António. Esta hora cá em Portugal está quase tudo a trabalhar. Ah, o pessoal está trabalhando aí? É, aqui ainda é meio da tarde. Mas depois ouvem, por isso é tranquilo. Vai para outros sítios, por isso é tranquilo. Ah, mas vai ficar gravada a live, né? Depois. Então... Vai ficar gravado, por isso. Tranquilo. Então... Bem, vamos então começar, que é só uma horinha, que eu depois também às 5h40 também tenho de ir trabalhar. Bem, pessoal, em primeiro lugar, agradecer ao Eloy por mais uma vez ter despendido o seu tempo para mais uma hora de conversa, desta vez sobre métodos e técnicas de hipertrofia muscular, levando em consideração a mecânica do exercício. Este é o 21º episódio, já vamos com 21 episódios. Antes vamos como já... Quem já esteve cá na live, na 13ª, já conheceu um bocadinho do percurso académico e profissional do Eloy. Por isso hoje vamos já entrar no tema. Mas vamos começar a falar do que é isto de hipertrofia muscular. Antes de começar a falar sobre técnicas e métodos, um bocadinho o que é isto de hipertrofia muscular para quem nos está a ouvir, para conseguirmos entender e ter um bom fio condutor para a nossa conversa. Eloy, o que é isto de hipertrofia muscular e como é que ela se dá?
Parece que Então, ela se dá. Bruno, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado agora de uma maneira oficial aqui pro pessoal que está assistindo a gente. E eu adoro muito esse assunto. Você sabe que eu sou um apaixonado por esse assunto aí da hipertrofia. E apesar de ainda ser um mito aí algumas coisas, né? Algumas coisas não estarem bem padronizadas na ciência, não estarem bem pautadas ainda, mas a gente consegue já ter um bom parâmetro, né, de alguns mecanismos aí que regem a hipertrofia ou que ajudam na hipertrofia, né? Quando a gente fala de hipertrofia, né, a gente pode até manter aí uma certa distinção entre aquela hipertrofia, que é aquela hipertrofia sarcoplasmática, né, que é aquela hipertrofia que é mais voltada ali para a inflamação celular, né, no sarcolema, Uhum. no sarcoplasma da célula muscular, né? E também a gente pode separar ela nessa parte, e a outra parte que a gente pode separar é aquela do aumento das miofibrilas celulares, né? Ou seja, do aumento das miofibrilas, ou seja, da quantidade de fibras musculares, né? E a gente tem vários mecanismos para isso acontecer. Mas só o pessoal que está assistindo a gente aí poder entender, hipertrofia é o aumento do músculo, tá? Seja ele dado pela hipertrofia sarcoplasmática, tá? Ou não. Tá? Apesar de que já existem aí, Bruno, alguns estudos falando, né, na ciência, falando que para você ter uma hipertrofia aí das miofibrilas, você vai ter que passar por um processo de hipertrofia sarcoplasmática, ou seja, ela é Uhum. uma coisa precede a outra, seria meio que uma continuação, uma coisa da outra. Mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Só antes de eu continuar aqui, Bruno, só para deixar claro aí para o pessoal, às vezes eu vou estar falando de um estudo ou outro, quem quiser esses estudos ou quem se achar interessante se aprofundar mais na literatura, pode me mandar um inbox aí que eu mando depois a referência aí ou alguma coisa aí que a gente vai estar comentando aqui, tá bom? Está ótimo, Então, está ótimo. Bruno, eu fiquei pensando aqui como é que a gente podia começar esse assunto, né? E aí eu comecei a pensar da seguinte maneira: a gente podia começar a conceituar um pouco, em termos do treinamento, o que rege a hipertrofia, né? E hoje a literatura ela é muito clara em relação ao aspecto, né? O que rege a hipertrofia do ponto de vista do treino, tá? É o volume do treino. Uhum. Tá? Então, é lógico que a hipertrofia ela é multifatorial. Tá? Existem vários fatores que contribuem para a hipertrofia, mas quando a gente fala de treino, o que rege, né, ou seja, a variável do treino que rege a hipertrofia é o volume do treino. Tá? E quando a gente fala de volume de treino, eu acho que a gente poderia conceituar um pouco para o pessoal o que é volume de treino. Então, como é que a gente pode identificar volume de treino? A gente identifica volume de treino de diversas maneiras, tá? Não existe uma única maneira ou a melhor maneira da gente poder dosar ou medir o volume de treino. Mas só para vocês terem um exemplo, né? Por exemplo, série, números de séries, né? Números de repetições, cargas, isso tudo determina o volume de treino. E existe também, Bruno, há algumas linhas de pesquisa que determinam, por exemplo, assim, a trajetória no espaço, né? Ou seja, a distância percorrida da amplitude de movimento, também é uma Sim, sim. medição para volume de treino. Né? Ou seja, a gente tem exercícios dentro da musculação, né? Dentro do treinamento de força, onde a gente vai ter a distância percorrida maior no espaço e outros exercícios que são menor. E essa amplitude, né, ou seja, essa trajetória no espaço, essa distância percorrida, para ser mais exato, pode determinar o volume do treino também. Então, uma outra maneira Ainda, de medir volume de treino. ainda temos o tempo, durar a série ou durar a repetição, que também pode ser mais uma variável a ter em conta. Isso, então, aí a gente entra já na cadência, que vai determinar, por exemplo, o tempo sob tensão, que vai influenciar diretamente o tempo que o indivíduo vai estar realizando a série. Então, é uma outra maneira também de dosar volume de treino. O número de exercícios, por exemplo, dentro de um treino, também é uma maneira de dosar o volume de treino. A frequência de treino também é uma outra maneira de determinar o volume de treino. Então, o que eu queria começar aqui falando é que a gente não tem uma melhor maneira para dosar o volume do treino. Né? A gente não tem, não existe uma maneira e não existe a melhor maneira. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro aqui. O que a ciência usa? Acho que a gente pode se pautar na ciência para poder começar essa discussão aqui, só para nortear a galera aí que tá assistindo a gente. Mas o que a ciência usa? A ciência usa o que a gente chama de volume total de treino.
Tá? Então, sempre quando a gente pega um artigo para a gente poder ler aí, para a gente poder falar sobre hipertrofia, quando a gente fala de métodos de treino, e a gente lê sobre volume total de treino, existe um cálculo que é feito, tá? E qual que é esse cálculo? São as séries vezes a repetição, vezes o peso, vezes o número de exercício e vezes também a frequência treinada desse indivíduo. Tá? Então, existem essas variáveis envolvidas nesse cálculo. E aí, para simplificar, nos artigos eles falam o quê? Que o número total de séries é o que vai determinar o volume total daquele exercício, ou daquela rotina de treino que ele estiver fazendo. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Que, por exemplo, assim, não sei se o personal que está na prática, ele consegue começar a mensurar isso, né? A partir, por exemplo, se o cara mantiver ali um controle do número total de séries, né? Do indivíduo que ele está prescrevendo treino, ele consegue manter um parâmetro e consegue manter um controle do volume. Sim, o que eu costumo usar até é mais pelo número de séries. E depois, como eu sei que todas as outras variáveis vão ser mais ou menos semelhantes sempre, como a cadência, eu vou usar esta cadência, eu vou usar esta intensidade, oriento pelo número de séries, que é muito mais fácil para saber se eu estou a pôr mais volume ou estou a pôr menos volume, porque eu sei que o resto dificilmente será alterado. Isso é uma coisa interessante, né? Que a gente pode começar a prestar atenção. É que, por exemplo, quando a gente fala de cadência, a gente fala sobre tempo, sobre tensão, né? E a gente começa a entrar nos métodos de treino. Mas antes de entrar nos métodos de treino, por exemplo, se a gente falar de cadência, ela interfere diretamente no volume total. Porque quanto maior a cadência, né, ou quanto menor a cadência, vai influenciar no número de séries que eu vou fazer no treino. Claro. Então, isso é uma coisa que influencia diretamente o volume total do treino. Então, isso tem que ficar claro, que quando a gente fala de volume de treino em relação a métodos de treino, a gente está falando do volume total. Então, a gente tem que pensar no volume total. E quando eu falo de volume total, eu estou falando dessas variáveis que eu acabei de citar. Tá? Acho que o Francisco perguntou aqui, ó, onde é que podemos ver os estudos. Francisco, depois você entra no meu Instagram, me segue lá, manda um direct para mim que eu mando para você aí vários estudos e alguns desses estudos de mestre de treino aqui que a gente vai estar falando. Tá? Uma outra coisa que a gente poderia começar a falar também para nortear o pessoal, Bruno, é que parece ser uma variável que não é complexa, mas é uma variável extremamente complexa dosar o volume de treino. Tá? Não é uma coisa muito simples dosar o treino, dosar o volume de treino, porque vamos pegar esse exemplo aí da cadência que você mesmo citou. Se a gente não controla a cadência, ou se a gente controla a cadência, a gente vai ter uma interferência total no volume de treino. Tá? E se dependendo do indivíduo, né, se ele é um cara treinado ou não treinado, e a gente não controla a cadência, vai ter uma influência direta. Ou seja, o pessoal que está entrando agora no mercado acha que é só fazer uma série a mais ou uma série a menos no total do treino. E não é. Existem vários outros fatores que vão influenciar nisso. A gente tem que começar a prestar atenção. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, existem aí na ciência aí já alguns estudos falando, alguns não, né? Assim, tá bem claro já isso, que, por exemplo, se você treinar uma vez na semana com uma série para cada agrupamento muscular para indivíduos não treinados, você já vai ter um resultado absurdo para isso. Já funciona, sim. Já vai funcionar, entendeu? Então, lógico, existe sim uma dose-resposta para cada indivíduo desse. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente precisa começar a separar. Então, a gente, só para nortear a galera aqui, né? A primeira coisa, a gente precisa entender de volume, para entender de método de treino, tá? A gente precisa entender que o volume é dosado pelo volume total, tá? Através do cálculo que a gente acabou de falar, tá? E que existe uma dose-resposta quando a gente fala de hipertrofia, que não vão ser todos os indivíduos que vão responder, que não tem a mesma responsividade em relação ao treino de hipertrofia. Eu não sei o pessoal que está assistindo a gente, ou até mesmo você aí, Bruno, na prática, né, na linha de frente. Na hora que você pega um indivíduo que quer hipertrofiar, ou que quer ter hipertrofia significativa, às vezes ele não tem. O cara treina bem, o cara se alimenta bem, mas ele não tem uma resposta individual que deixe ele progredir dentro daquilo ali. Né? Então, exato, temos de perceber, falar com ele e perceber como é que ele treina para perceber quantas séries é que ele está a fazer, porque ele,
ou pode estar a fazer séries a mais, ou pode estar a fazer séries a menos. Muitas das vezes é menos. Por norma, o que eu vejo na prática é 4 exercícios, 3 séries cada exercício. E depois, muitas das vezes, também temos a ver com a mecânica do exercício, ele pensa que está a estimular um grupo muscular, mas na verdade está a estimular outros que se calhar não era o principal que ele queria tirar para aquele objetivo. E como estavas a dizer, o volume é uma dose-resposta, mas mais pode não ser melhor. Há uma curva interessante que é do invertido, em que atingimos um ponto que é o volume ótimo. Mais do que isto, os resultados nós já não conseguimos recuperar de tanto volume. Por exemplo, eu posso chegar a descobrir, estou a supor, que o meu volume ótimo e depois de cada grupo muscular vai variar o volume para cada grupo ótimo. O que se parece é que as pernas parecem precisar de mais séries, o volume de treino para as pernas, membros superiores menos, e depois temos de andar a jogar com isto para perceber, ok, para ele se calhar nos braços poucas séries chega, para pernas eu tenho que pôr mais, ou vice-versa, e temos de estar sempre a ver a resposta do aluno, e este constante feedback com ele eu acho que é muito importante. Tem que ficar claro aqui, Bruno, muito bem colocado aí por você, que a ciência ela norteia a gente, tá? Ela não bate o martelo, ela não crava uma resposta em termos de volume ótimo, tá? Para gerar hipertrofia, tá? Mas o tema da live não é volume, tá, pessoal? O tema da live são os métodos de treino. Mas a gente precisa entender de método, a gente precisa entender de volume, ou ao menos ter uma ideia do que é o volume, para a gente falar de hipertrofia. Por quê? Porque ela é a variável que vai dosar a hipertrofia, ou seja, que tem maior influência na hipertrofia, tá? Então, antes da gente também falar das técnicas de treino aqui, ou entrar aí propriamente dito em algumas delas que a gente separou aqui para comentar, eu acho que uma das coisas interessantes, Bruno, que o pessoal que tem que ficar claro aí para o pessoal que está assistindo a gente, é que a maior parte dessas técnicas, tá, ou a maior parte desses métodos de treino, tá, se não todos, tá, eu arrisco a dizer que quase todos, tá, eles são uma tentativa de aumentar o volume de treino. Exatamente. Tá? Seja ele por fadiga, seja ele por séries forçadas, seja eles por... Enfim, aí entram vários tipos de métodos de treino, mas eles nada mais são do que a tentativa da ciência organizar uma estrutura para poder aumentar, então, o volume do treino. Por isso que é importante a gente entender de volume de treino. Tá? Então, eu acho que... Quer comentar alguma coisa? Desculpa. Não, está ótimo, ficou ótimo. É importante sabermos isto, temos esta parte introdutória, porque para perceber o que é que vamos falar das técnicas, temos de perceber o porquê que as técnicas funcionam. E a maior parte delas funciona porque está-nos a acrescentar mais volume de treino. Porque elas vão manipular o volume do treino, é simples. Tá? E aí demorou um pouco para a ciência, inclusive, descobrir isso. Isso, assim, demorou por quê? Porque antes era uma coisa empírica, né? E quando a gente fala de empirismo, né, eu queria fazer um adendo aqui, né? A ciência, Bruno, e o pessoal que está assistindo a gente, ela é baseada no empirismo, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quero dizer que na observação da prática, tá? A gente forma uma pergunta ou forma uma hipótese, tá? Que a gente observa na prática, ou seja, no empirismo, que vai levar a gente para essa pergunta e para essa hipótese para ser levada para dentro do laboratório e ser estudado. Tá? Ou seja, não tem uma dissociação entre a ciência e o empirismo. Uma coisa não anda sem a outra. O cara que está dentro do laboratório pesquisando, ele precisa ter o cara do empirismo, precisa ter o cara testando ou observando as coisas na prática para poder levar as hipóteses e os problemas para ele dentro do laboratório. Sim. Tá? Ou seja, não tem uma dissociação. E eu começo a ficar um pouco com raiva. Não com raiva, mas eu começo a ficar meio chateado com o pessoal que acha assim, esse cara aqui treina e esse cara aqui só pesquisa, esses caras não se falam. Poxa. Tem de se falar. Pelo contrário, o cara da ciência, muitas vezes ele não tem tempo de treinar e não tem a experiência, às vezes, para poder treinar e para poder explorar o exercício na prática como o cara do empirismo tem. Né? E um vai ajudar o outro nesse sentido. Eu não estou falando que um é melhor que o outro.
E não estou falando que a gente precisa dos dois, a gente precisa dos dois lados. Complementam-se. Eles se complementam. Então, a ciência, ela é baseada no empirismo. Eu sempre gosto de falar isso. E sempre gosto de ter essa noção quando a gente começa a falar de hipertrofia. Tá? Então, vale a pena aí a gente deixar claro isso. Tá? Quer ver uma coisa interessante, ó, que é uma coisa baseada em empirismo, que é uma coisa muito legal que eu gosto de dar o exemplo? Sabe aquele livro do Delavier? Aquele livro Manual da Musculação? Que é aquele livro aquele livro bem conhecido que tem aquelas figuras Sei. são bem desenhadas e tudo mais. Sim, a dizer tudo com pintado, a dizer o que é que está a trabalhar, tudo mais, sim. Aquele livro, Bruno, é o livro mais vendido no mundo até hoje como manual de musculação. E é um livro totalmente empírico, porque se você começar a ler as coisas que estão escritas ali, e você levar ela para a mecânica, você entendeu? Mas é um livro extremamente ilustrativo, é um livro que mostra tanto para o cara que treina, que estuda, e para o cara que nunca estudou na vida, ele abre e fala assim, pô, isso daqui é um supino, pô, isso daqui é uma remada, esses são os músculos que... Você entendeu? Então, é uma coisa muito interessante isso, né? Porque o Guia de Musculação do Delavier ainda continua sendo o livro mais vendido no mundo aí durante anos. Então é muito louco isso, né? Onde eu gosto de citar e falar que a ciência ela é baseada no empirismo, né? Mas enfim, se o pessoal tiver pergunta aí, vocês podem mandar pergunta aqui pra gente, tá? Não tem nenhum problema. Exatamente, força. Deve ser chato ficar ouvindo eu falar, né? Aqui, né? Eu e o Bruno, né? Falar, né? A gente tem 20 pessoas aí, então. Anyway, aí se a gente pudesse separar algumas variáveis, alguns métodos de treino, né, Bruno? Existem hoje aí milhares de métodos de treino, né? A gente pode falar aí de séries roubadas, de super slow, a gente pode falar de aceleração compensatória, isometria, strip sets, SST, GVT, treinamento do choque, pré-exaustão, bisset, não falta. Cluster sets, a gente pode falar de um monte delas, você entendeu? Oclusão, a gente pode falar do High Intensity Resistance Training, a gente pode falar, cara, tem um monte de coisa para falar de métodos de treino. E a primeira coisa que eu quero falar para o pessoal que está ouvindo a gente é o seguinte, primeira não, né? Já falei um monte de coisa aqui, né? O que eu queria falar para vocês é o seguinte, é que o método não é mágico, tá? Se você pegar hoje qualquer artigo de qualquer método de treino, vocês vão ver que o cara que treinou e o estudo que foi realizado teve resultado significativo para a hipertrofia. Tá? Então, não é o método de treino que é o mágico. Existem outras variáveis que a gente tem que entender para isso. Então, todos os métodos vão dar resultado. Eu sempre costumo dizer, Bruno, que a galera me pergunta assim, qual que é o melhor método de treino para treinar para o melhor exercício. Como igual o melhor exercício, né? Mas assim, o pessoal fala assim, qual que é o melhor treino? Qual que é o melhor método de treino, Eloy, para ganhar, para ter hipertrofia? Aí eu sempre gosto de falar, né? O melhor método de treino é aquele que você não está fazendo no momento. Ou aquele que você ainda não testou. Exato, ou não testou. Esse é o melhor treino. É o treino que você nunca fez. Esse é o melhor treino de hipertrofia. Tá? Então, o que ele conseguir fazer, porque há uns que as pessoas não conseguem. Por exemplo, super slow é outro. Até pode. Imagina que o super slow resultava muito. Poucas pessoas iam conseguir aguentar o esforço que é o super slow. Por isso, isto é bom, porque temos tantos métodos e temos de perceber. O aluno que está à minha frente gosta de treinar desta maneira. Então, para esta maneira, eu tenho este método, este. Ok. E vou-lhe mostrar e perceber qual é que ele gosta mais. Porque se ele gostar mais de um método, e não estava a dizer que vou usar sempre este método, mas se ele estiver motivado e gostar muito de fazer aquele tipo de treino, se calhar até vai ter mais resultados. Claro, com certeza. Isso é uma coisa que você falou interessante. Às vezes o cara gosta do método de treino, né, Bruno? E o cara acaba casando com o método de treino. Entendeu? O cara fala assim, não, esse método de treino aqui, cara, para mim é o melhor método de treino que existe. E existem pessoas que vão responder melhores a um método mais interessantes do que outros. Mas o que a gente não pode é casar com o método de treino. Esse é o pior erro para a hipertrofia. Tá?
Exato. Eu vou pegar um gancho aqui desse comentário aqui, ó, do Lucas, que você deu um pin aqui, ó, métodos avançados iniciantes. Por que iniciantes fazem 3 de 10, 3 de 12? Vamos falar desses métodos avançados versus iniciantes, tá? E aí eu já vou dar uma introdução aqui nos nossos métodos aqui, que eu tinha separado para a gente poder comentar. A primeira coisa que a gente tem que separar é que alguns profissionais ainda têm essa ideia de métodos avançados, tá? E métodos para iniciantes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de que a gente tem que parar de pensar dessa maneira. Tá? Por quê? Vamos pegar um método aí, que é um método conhecidíssimo, Bruno, pela maioria das pessoas que treinam, que é o sistema de pirâmide. Tá? A gente sabe que o sistema de pirâmide foi criado lá em 1940, tá? E tem aí as pirâmides crescentes e as pirâmides decrescentes. Né? E a gente tem o Oxford, né? O método Oxford e o método Delmore, né? Que era o Oxford era para decrescente e o Delmore era para crescente. Tá? Talvez esse, Bruno, seja o método mais antigo de todos os métodos já criados, foi esse piramidal. Tá? Sim. E aí olha que coisa interessante. O indivíduo entra na academia, tá? Nunca treinou na vida. Tá? Vamos fazer o seguinte, não vamos pegar esse cara ao extremo, vamos pegar um cara do meio, vai, um cara ali que não seja nem um cara que é um cara da performance, nem um cara que nunca treinou, vamos pegar um cara ali average, o cara entrou na academia, o cara vai treinar segunda-feira, o cara vai treinar peito, porque peito, aqui no Brasil... Segunda-feira tem que ser, é obrigatório. o Dia Internacional de Peito, eu não sei como é que é em Portugal. É igual. É igual, não muda nada, né? Não muda nada. Não muda nada. Então, o cara vai treinar e vamos supor que ele vai para um treino máximo, tá? Ele vai para 500 quilos, vai de supino. 500 quilos de supino. A primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Ele coloca 10 quilos na barra ou 20 quilos na barra e vai fazer o quê? Um aquecimento. A segunda coisa que ele faz é o quê? Ele vai para 500 quilos já? Não vai para 500 quilos. Ele aumenta um pouquinho mais. E aumenta um pouquinho mais. E na próxima série ele aumenta um pouquinho mais. E aí isso já caracteriza uma pirâmide crescente. Até ele chegar num RM, que é os 500 quilos, que é a meta dele. Então, por exemplo assim, e a mesma coisa acontece do outro lado, se a gente pegar um dos extremos do espectro de indivíduos. O idoso entra na academia. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente começa com uma carga baixa, o cara se acostuma com aquela carga, né? A gente vai falar sobre o padrão de movimento e tudo mais daqui a pouco, mas o cara se acostuma com aquela carga, e aí o que ele faz? Ele vai lá e aumenta na próxima carga, ou ele faz um aquecimento com o cara e aumenta na próxima série, um pouquinho do peso. Só isso dele aumentar o número de peso, né, e abaixar um pouco o número de repetições, ele já caracterizou uma pirâmide crescente. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a pirâmide é um método avançado? Depende de quem que é o meu indivíduo. Então, por exemplo, assim, a gente olha, né? Existem técnicas avançadas e para iniciantes. Vai depender muito de como que a gente aplica essa técnica. Se você pegar, por exemplo, um powerlifter, tá? Powerlifters são os caras que mais treinam, cara, volume, depois dos bodybuilders aí que eu conheço. Se eu não me engano aí, assim, até me arrisco a dizer que os powerlifters e... Tem crossfit também. O cara dos crossfit também tem um volume muito alto, mas se você pega um powerlifter que vai para um levantamento olímpico máximo dele naquele treino, ele não chega na academia, vai lá e mete a carga máxima dele e sai jogando a barra para cima. Ele vai progredindo. Ele vai progredindo. Você entendeu? Ou seja, ele vai fazendo uma pirâmide crescente. Ou seja, o cara ele tem que fazer esse método de treino é o método mais antigo e é o método mais usado. Tá? E olha que coisa interessante. Aí eu começo a explorar um pouco esse método de treino, Bruno, falando assim, você pega a ciência, você pega, por exemplo, assim, vamos para os artigos científicos, você pega lá, como é que os caras medem força, por exemplo? É teste de um RM. Como é que o cara faz o teste de um RM aí? Você conclui o seu mestrado agora, não sei como é que você fez aí, se você usou alguma coisa. Coeficiente é igual, começa 50% no RM, 70%, 90%, vamos para os 100%. São pirâmides, não são pirâmides? O padrão ouro qual que é? O padrão ouro não é o teste de um RM, o padrão ouro para artigo científico é para ciência? Não, o padrão ouro é baseado no método piramidal. Então, a gente precisa ter essa ideia, né?
O problema é que o jovem, né? Eu gosto de falar do jovem, né? Porque eu não sou um cara tão jovem igual você, tá, Bruno? Eu sou um cara mais idoso, tá? Não vou nem falar aqui do pessoal. Ó, quem adivinhar a minha idade aí, ó. Quem escrever minha idade aí, adivinhar aí, ó. Depois eu vou dar um prêmio para vocês aí, tá? Mas assim, eu deixo vocês. Ó, quem adivinhar a minha idade, mas tem que cravar, cara. Tem que acertar na mosca a minha idade, tá? Quem cravar aí, escolhe, Bruno. Escolhe para mim, aí o próximo exercício que eu vou analisar lá no RTS, lá, ó. Lá na minha página da RTS, deixa eu escolher um exercício. Mas vamos lá. O jovem, qual é o erro do jovem? O erro do jovem é não entender de método de treino. O erro do jovem é entrar na academia e achar que 43. Porra, aí zoou, hein, Hugo? Acabado, velho, eu tô acabado. Tu tá chamado velho assim a cara podre. 43 errou, 41 errou. 39, personal Fagner acertou na mosca. O Fagner depois, ó, Fagner, você pode mandar lá no meu inbox lá o próximo exercício que você quer que eu analiso lá nos meus posts do feed lá que eu vou fazer. 39 anos, pô, os caras mandaram a 37, tá puxando meu saco já, tá vendo? Robertão mandou 43, a Roberta. Sacanagem, hein, Roberta? Mas, o Bruno, o erro do jovem é achar que entende de método de treino, cara. Você entendeu? Porque ele pega a parte da pirâmide, tá? Ainda dentro do método da pirâmide, e ele usa o que eu chamo, o que a gente chama de parte da pirâmide, que é uma pirâmide truncada. O que é a pirâmide truncada? É aquela que o cara entra na academia e faz 15 movimentos aquecendo, 12 movimentos, 8 movimentos, e aí ele sobe de novo, vai para 12 e 15. Ou seja, ele usa a parte da pirâmide que é uma parte truncada, que a gente chama, que é o meio da pirâmide. Ele nunca está indo nos extremos da pirâmide, que é onde a mágica acontece. Entendeu? Que é onde a carcaça sofre. Entendeu? Por quê? Porque o cara acha que é isso. Aí o cara vai lá e aumenta 3 quilos o supino e faz 15 de novo. Primeira série já foi com 15. Aumentou 3 quilos e fez 15 de novo. Aí aumentou mais 3 quilos, descansou mais 3 minutos e fez mais 15. E acha que isso é pirâmide. Isso não é pirâmide. A pirâmide caracteriza-se pelo quê? Pelo aumento progressivo da carga significativa e pelo tempo de intervalo de 3 minutos entre as séries. Tá? Esse é o método clássico piramidal. Crescente e decrescente. Lógico, pô, eu sou um cara que gosta de explorar a pirâmide no seu espectro inteiro, indo até um RM. Você entendeu? Lógico, é um treino onde você aumenta a densidade do treino, é um treino onde você tem que ficar bastante tempo na academia, é um treino que você gasta tempo num exercício ou outro. Entendeu? Então, por exemplo, não é um treino de tempo e eficiência. A gente não tem que pensar, é uma outra característica o tempo e eficiência, mas a pirâmide é isso. E explorar os extremos da pirâmide tem seu valor. Eu aprendi isso faz pouco tempo treinando. Falar assim, pô, vamos explorar, vamos até um RM, vamos ver o que dá. Exato. É a importância da prática, não é só teoria, porque nós depois temos de ver como é que isto funciona comigo, para eu saber também o que é que o aluno vai experienciar, que isto é muito importante. Exatamente. Porque se nós não sabemos o que é que ele está a sentir, é muito difícil até para nós darmos o feedback e entregarmos o treino ao aluno. Exatamente. Então é muito importante a gente entender de método de treino, a gente entender o que é o método de treino antes da gente poder aplicar esse método de treino. E a gente que é professor, a gente tem que experimentar isso, pelo menos, igual você falou. Caso contrário, você esquece. Caso contrário, a gente não vai levar o cara a trabalhar o método de uma maneira efetiva. Tá? Uma outra coisa também que eu fiquei pensando aqui é o seguinte agora, por exemplo, assim, o cara entra na academia e aí o que ele faz? Ele entra e ele usa o método já. A primeira coisa que ele usa na academia, né, falando, só comentando que ficou na minha cabeça daquele outro comentário que teve aqui agora, né, sobre o método avançado iniciante. A primeira coisa que o cara entra na academia, agora falando de iniciante que nunca treinou, tá? A primeira coisa que ele entra na academia, o primeiro método que ele vai usar é a pirâmide crescente. Você entendeu? Por quê? Porque o instrutor, a primeira coisa que ele falou, pô, vamos aquecer. Vamos aquecer no supino? Vamos aquecer com quanto? Vamos aquecer com a barra. Tá? E a segunda, aí o cara vai lá e fala assim, faz 15 repetições. O cara vai lá, faz 15 repetições, tá? E aí a segunda coisa que ele faz, a pergunta que ele faz é o seguinte, tá leve? Tá leve. Põe mais 5 de cada lado. Aí que eu já vi pela minha experiência que você consegue fazer você também. E aí ele fala, pô, meti mais 5,
E a segunda série dele é o quê? A segunda série dela é com 10. E aí não vai fazer mais 15, ele vai fazer 12, vai fazer 10. Né? Então, por exemplo, assim, é muito interessante isso, porque a gente tem que saber identificar esses métodos de treino. Porque mesmo o cara sendo iniciante, ele vai fazer o quê? O primeiro método de treino que ele vai usar é a pirâmide. Tá? Tem várias coisas entrando aí, eu não tô nem lendo isso daí, o Brunão. Você vai Não, lendo aí, eu vou falando aí. sim, sim, sim. Estava a dizer para explicar o método de pirâmide, já explicámos, depois vai ficar disponível a live. Isso. Aqui tem aqui uma pergunta do Sérgio, o método de pirâmide privilegia as recuperações completas ou incompletas? Como é que é a pergunta dele? Eu não ouvi. Faz de novo aí. Dá um pin aí na pergunta dele aí. Já está. Embaixo para mim. Como é que é? Uma ótima análise seria... Não é este. Não é essa não, hein? É tá esta tarde aqui, aí, né, Bruno? Tá com sono, hein, meu? Não. Kátia, obrigado você, Kátia. Olha lá, ó. O método pirâmide privilegia as recuperações completas ou incompletas. Então, isso é uma outra coisa interessante, né? Que, por exemplo, assim, para você treinar a pirâmide, Sérgio, e caracterizar o treino clássico de pirâmide, aquele de 1940, você tem que ter recuperação completa. Tá? Você tem que caracterizar os 3 minutos de intervalo. Por que é 3 minutos de intervalo? Fisiologicamente, é o tempo que o oxigênio demora para entrar e chegar na musculatura do movimento, teoricamente. Tá? Então, por exemplo, assim, e aí o que ele faz? Ele oxigenando o músculo, você tem uma recuperação total, né? Ou seja, tem uma recuperação ali que você consiga fazer a próxima série. Então, ele caracteriza a recuperação total. Porém, existem adaptações na série piramidal que os caras fazem a recuperação incompleta, e que também é válido. Tá? Não tô criticando. Até porque a evidência, quando compara uma com a outra, vê que não há diferenças entre uma e outra. Exatamente. A gente já viu, e tem artigo falando sobre isso também, né? Sim, sim. Uma coisa interessante que precisa deixar claro, que eu esqueci de comentar no início, Bruno, é que, por exemplo, assim, os altos volumes, e quando a gente fala de pirâmide, a gente fala de alto volume de treino, o alto volume, ele aumenta, tá? Eu não vou usar a palavra aumento, ele promove um aumento, tá? Maior do tempo de síntese proteica. Tá? E é por isso que o volume de treino é uma variável que é extremamente importante quando a gente fala de hipertrofia. Tá? A gente não vai falar aqui de síntese proteica, mas o que rege a hipertrofia, em termos microscópicos, é a síntese proteica. E os treinos de alto volume, elas vão promover um aumento dessa síntese proteica, ou seja, um prolongamento desse aumento de síntese proteica. Tá? Quer ver um outro exemplo legal que eu gosto de usar bastante nos meus treinos, Bruno? Só para nortear a galera aqui, passar para um outro método de treino, que são os drop sets. Se calhar devem ser o segundo mais usado nas academias. Eu acho que ele e os pirâmides estão ali, ó. Tá? O que caracteriza a hipertrofia? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a hipertrofia, o drop set é o quê? Ela é aquela séries feitas uma atrás da outra, tirando no mínimo 20% da carga, tá? Sem tempo de intervalo. Tá? Ou seja, não pode haver o tempo de intervalo entre as séries para você caracterizar o drop set. Tá? E é isso que caracteriza o drop set. Tá? As pessoas acham que o drop set é para aumentar a intensidade. Não é para aumentar a intensidade. É para aumentar o volume do treino. Tá? O drop set serve para você aumentar o volume do treino. E aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, no tempo eficiente, que é um treino que eu gosto de fazer, porque eu não tenho muito tempo para ficar na academia. Apesar de trabalhar com isso, eu não tenho muito tempo para ficar na academia. Eu gosto de fazer treinos tempo eficiente dentro da academia e eu uso séries de drop set, por exemplo, para otimizar o meu tempo dentro da academia. Tá? Como ele aumenta o volume total do meu treino, tá? Mas ele aumenta o volume total do meu treino após a fadiga, após a falha. Ou seja, eu tenho que falhar com uma carga X, tá? Para poder usar esse método de treino, tá? Sem intervalo, tá? Então, existe um pré-requisito para a gente poder usar um método de treino ou outro. Primeiro, você não vai usar um método de treino
drop set com um cara que nunca falhou ou que não sabe treinar até a falha. Sim. Ou que está a treinar com pouca carga. Ou que está treinando com pouca carga. Tá? Por quê? Porque é um pré-requisito. Para você usar o drop set, você tem que ter o quê? Você tem que ter falha. E assim, cara, para quem treina, sabe? E eu tô falando assim, para quem treina, assim, o cara que treina pesado, cara. O cara que treina forte, o cara que treina até a falha, aquele cara que falhou, falhar e assim, não conseguir fazer outra repetição depois disso. O cara tenta com toda a força que ele tem, com todos os músculos disponíveis, e não sai. E não só. Entendeu? E não é falhar com 5 quilos na rosca. Você entendeu? Eu tô falando de cara que treina pra caramba. Você entendeu? Assim, pô. Então existe um pré-requisito pra gente usar esse método de treino. Você não vai usar o método de treino de drop set pra um cara que não treine até a falha. Essa é a primeira coisa. Tá? Aí existem variações, né, do drop set. Não sei para quem está assistindo a gente aí. O drop set foi criado lá em 1947 lá. Até esqueci o nome do fulano que criou o drop set, mas o Wader foi o que rebatizou esse método, porque o nome do método antigamente eles chegaram a chamar de boi de carga, esse método, porque o cara carregava muita carga durante o treino. E aí ficou apelidado de boi de carga. E veio o Wader e rebatizou com um nome legal, drop set, e se popularizou porque ele usava isso, quem usava muito isso era o Arnold Schwarzenegger, treinando. Sim. Lá na década de 80, lá. Que, pô, era o Franco Columbo, era o Arnold, tinha outros caras que treinavam pesado e eles usavam o drop set. Mas, até pô, o Tom também é dessa altura. O quê? Não ouvi. O Tom também é dessa altura. Então. Mas, ou seja, essa foi uma técnica popularizada naquela época. Né? Foi o Arnold que popularizou isso. Então, essas técnicas saíram de lá de trás. Ou seja, a gente já tem uma história por trás disso daí. Então, a gente precisa entender um pouco da história do método de treino para começar a usar. Sabe qual que é o problema, Bruno? O jovem, né? Eu falo jovem de novo, né, meu? O erro do jovem é achar que o método é um açougue. O cara chega lá e fala assim, hoje eu vou treinar drop set. Hoje eu vou treinar FST. Hoje eu vou treinar oclusão vascular, porque eu li um artigo que vai estudar, que estudou e que comprova que a oclusão dá resultado. O que falta é metodologia e critério para poder aplicar esses métodos de treino. O cara não segue uma metodologia. O cara sai aplicando, por exemplo, um drop set, igual eu comentei aqui, para um cara que nunca treinou até a falha. Ou o cara aplica o método de maneira errada. O cara treina até a falha, e o que acontece? O cara usa uma carga, e aí na hora de dropar, na hora de descer 20% e pegar uma outra carga, o cara dá 1 minuto de intervalo, dá 15 segundos de intervalo. Aí ele descaracteriza o método de treino. Aí ele chama de resting pause. O resting pause é usar a mesma carga com até 10 segundos de intervalo. Exatamente. Você entendeu? Descansa um bocado e volta logo a fazer para tentar fazer mais 1, 2 repetições. Descansar 10 segundos entre uma série, cara, e repetir ela, cara, não é para qualquer um. A não ser que você pegue 10 quilos de cada lado no supino, né? Exato. Entendeu? E não foi a falha, porque se não for a falha, consegue continuar a fazer. Você entendeu? Então, e o resting pause, a resting pause ele não falha. O resting pause ele fica até 4, 6 movimentos, tá? E o que caracteriza o resting pause é o que? É essa sequência com o tempo de intervalo entre uma série e outra. O que, por exemplo, o drop set não caracteriza. Para você aplicar o drop set, tem que ficar claro. O drop set é o quê? É a série sem intervalo. E o cara tem que descer 20% da carga. Eloy, eu posso descer 50% da carga? Você pode descer quantos por cento da carga você quiser. Você entendeu? O que tem que ficar claro é que o método clássico é 20%. Falha, mais 20%. Falha, mais 20%. Esse se torna o tempo eficiente do cara dentro da academia. O cara que não tem um tempo para treinar, talvez esse seria um método eficiente para se aplicar num cara que visa hipertrofia. Mas lembrando que o cara precisa treinar até a falha. E eu também não usaria um drop set, por exemplo, Bruno, no começo de um treino.
Por quê? Porque você vai comprometer o resto do treino inteiro do O cara. resto do treino. E também compromete a intensidade, que é preciso. Não é só volume, é preciso ter volume, mas com uma intensidade elevada. Entendeu? Então a gente precisa ter essa ideia. A gente precisa ter essa capacidade. Antes de... pode falar. Não, tinha aqui uma pergunta, mas conclui que depois respondemos à pergunta. A diferença entre o resting pause e o cluster set. Walker Andrade, eu não sei se é do Brasil ou de Portugal, mas o Walker, o drop set, cara, não, é o que ele perguntou? O resting Era o rest pause e o cluster set. O resting pause, ele tem intervalo, cara, entre uma série e outra. Ou seja, se o cara tá treinando com 30 quilos no dumbbell press, ele faz entre 4 e 6 movimentos, para até 10 segundos, faz com a mesma carga, para mais 10 segundos, e faz mais o que ele consegue até chegar na falha, até chegar na fadiga. O clutch set, não. O clutch set ele vai sem intervalo entre as séries. Tá? Isso tem que ficar claro. Tá? O clutch set, o que você faz? Você treina uma carga, aí você abaixa, e aí em vez de você descansar, você mete ele de novo, com a mesma intensidade, logo na sequência. Então tem que ficar claro isso. E aí, é que eles se parecem muito, esses métodos de treino, tá, o Bruno? Então, por exemplo, assim, a gente acaba confundindo eles e acaba tendo acaba ficando como é que eu posso falar? Uma messa, assim, dentro da nossa cabeça, né? Mas a gente tem que ter metodologia e critério para poder aplicar esses treinos. Entendeu? A gente tem que entender de metodologia de treinamento para poder fazer isso. Para quem que a gente está aplicando isso? Qual que é o critério que a gente está usando? Quer ver uma coisa interessante? Uma das perguntas... É que eu não sei se já apareceu aqui essa pergunta, mas uma das perguntas que sempre a galera pergunta para mim, fala assim, Eloy, qual que é o primeiro método de treino que você usa? E por quê? Eu posso usar... pré-exaustão na primeira vez que o cara entrar na academia? Pode. Sei lá se o cara pode ou não. Assim. Quem sou eu para falar que o cara pode ou não? Entendeu? Eu posso usar biset, eu posso usar triset, eu posso usar isometria, eu posso usar super slow. Cara, você pode usar o que você quiser. Tá? Mas eu acho que existe um critério para antes da gente poder pensar em método de treino, a gente tem que pensar, por exemplo, assim, primeiro, o cara domina a técnica? Técnica de execução, e aí eu vou para o padrão mecânico da coisa. O cara sabe executar o exercício de uma maneira correta? O cara tem critério suficiente para isso? Eloy, o cara tem. Beleza. O cara, ele consegue adicionar carga nessa técnica? Porque treinar com técnica é uma coisa. Treinar pesado na técnica é outra coisa. Uhum. O cara treina pesado, o cara coloca carga nisso? Essa é uma outra coisa. Terceira pergunta que eu faço na minha cabeça. Existem sinais de estagnação com volume reduzido? Ou seja, o cara apresenta sintoma de estagnação na série do cara com volume reduzido? Apresenta. Então a primeira coisa que você faz é aumentar o volume. Entendeu? Porque o cara já treina na técnica, o cara já treina pesado, o cara apresentou estagnação com volume reduzido, a outra coisa que você faz é o quê? Aumentar o volume do treino. Aí você pode pensar em começar a usar um método ou outro de treino. Exato. Ele tem de merecer usar o método. Exatamente. E para isso, por exemplo, assim, sem pensar o seguinte, Bruno, sem pensar que o cara, por exemplo, assim, antes de... o cara apresentou uma estagnação no volume. Antes de eu pensar num método de treino, o que eu poderia pensar é o seguinte: o cara divide esse treino? O cara faz quantas divisões de treino? O cara faz um treino do corpo inteiro, né? Whole body. Beleza, o cara apresentou uma estagnação de volume. Beleza, então agora vamos fazer o seguinte: vamos parcelar o treino do cara? Vamos parcelar em quanto? Vamos parcelar em A e B? Beleza, vamos parcelar em A e B. Aí você volta às perguntas de novo. Vamos parcelar agora ABC, ABCDE, por exemplo. Beleza. Aí eu diria, Bruno, que o cara ganhou aí uma certa experiência para poder usar
uma da metodologia de treino. Mas, pô, para isso, cara, o cara já tendo mais de um ano na academia, o cara já levantou peso, o cara já dominou a técnica, o cara já experimentou vários exercícios diferentes, antes do cara pensar em usar uma técnica ou um método de treino. Entendeu? O erro da galera que está começando agora aí dentro da sala de musculação é achar que a mágica gira em torno dos métodos de treino. O que são os métodos? Os métodos de treino, igual eu falei no início aqui, né? Os métodos de treino é o que? É a manipulação da série, da repetição, da carga e da frequência. É isso que faz o método de treino. O método de treino faz isso. Então, por exemplo, assim, o método de treino ele tenta organizar essas coisas. Se a gente trouxer aí um pouco para o RTS, o método de treino é o seguinte: o método de treino é a parte de baixo da equação. Entendeu? É o tempo, é a frequência, é o esforço do cara. Você entendeu? Aí você vai falar de tempo, vai falar de tempo sobre cadência, vai falar de drop set, vai falar... Aí entra todos os... Entendeu? Então, por exemplo, assim... É a parte quantitativa. Antes, primeiro temos de ter assegurado a parte qualitativa para depois assegurar que podemos pôr quantidade naquele corpo. Seria um dos viés aí que a gente poderia adotar como padrão para a gente poder usar para os nossos clientes. Lógico, o cara entrou na academia, o cara já treina, cara, o cara é gigante, o cara já treina, falou, peraí, vamos fazer aqui uma certa avaliação de critério, né? Vamos falar assim, pô, você já treina já? Beleza. Faz aqui esse exercício para ver como é que você faz se não tivesse aqui. Aí você dá uma olhada na técnica do cara, você dá uma olhada no padrão de movimento dele, você vê se o cara aguenta uma carga excessiva, se o cara chega até a falha, ou seja, você tem um parâmetro para poder discernir isso. Ou seja, você tem que ter critério para poder aplicar esses treinos. Entendeu? Mas o problema é que a galera quer saber assim, putz, saiu um estudo falando de oclusão vascular. Saiu falando, puta, o resting pause agora é o que há. Pô, tem estudo do Schofield aí, você sabe, tanto quanto eu aí, de séries aí extrapoladas, de GVT aí que o cara aplicou aí, o German Volume Training, né, que o cara aplicou aí 49 séries, cara. E o cara teve resultado, cara. E aí você pega treino também do cara que teve, por exemplo, 3 séries, também teve resultado. Aí você separa os indivíduos, fala assim, puta, o cara era treinado, esse cara não era treinado. O jovem, quando lê o artigo, tem que saber disso, cara. Você entendeu? Ele tem que saber identificar isso. Porque se você pegar o pangaré que nunca treinou, qualquer coisa vai funcionar para o pangaré. Exato, funciona tudo para quem não é treinado. E muitos dos métodos nós vemos que funcionam, porque somos ver quem já foi Olímpia, que é o maior, o ápice do culturismo. O Arnold treinava de uma maneira, o Dorian não gostava de muito volume, era pouco volume, mas muita carga. Tinhas o Coleman, que também era assim. Tens outros que gostam muitas séries e passam 2, 3 horas no ginásio. E tudo resulta, porque eles descobriram, é isto que resulta comigo. E nós também, lá está, temos de ir para a prática para saber o que é que resulta melhor connosco. Então olha que coisa interessante. Agora eu vou colocar a minha opinião aqui, tá, Bruno? Não sei se você me permite, tá? Vou colocar a minha opinião. Eu permito, estás à vontade. Falta pouco tempo para a gente terminar a live, né? Não sei quanto tempo falta. 5 minutos. 5 minutos. Só para terminar aqui, eu vou colocar a minha opinião. A ciência ainda não chegou nessa conclusão, tá? Mas a ciência vai chegar nessa conclusão um dia, tá? Já tô fazendo uma previsão aqui, tá, Bruno? Fica aqui gravada aqui a previsão que eu vou fazer, tá? A previsão que eu vou fazer é o seguinte: a hipertrofia tem a ver sim com a qualidade de cada repetição realizada. Concordo. Tá? Tem a ver com volume? Tem a ver com volume. Mas tem a ver primeiro com o nível, a qualidade da contração que você está colocando naquele músculo. Tá? Vezes o volume de treino. Pelo menos essa é a maneira que eu penso. Eu estou falando eu, Eloy, porque agora é a minha opinião. Entendeu? Então, por exemplo, assim, essa é uma coisa muito interessante pensar nisso. Se você pega aí, por exemplo, Arthur Jones, se você pega os caras aí que implementaram aí o treinamento resistido de alta intensidade, né? O Mike Mazer, e tiveram outros aí que treinaram, que treinam assim, pô, os caras treinavam, Bruno, pouquíssimas repetições, cara, mas o nível de contração dos caras e a qualidade de repetição dos caras era absurda.
com uma carga gigantesca. E eles tinham resultado. Tudo vai dar resultado para vocês. Então isso tem que ficar claro aqui, acho que pro final da live. Beijo, Sim. Thalita. Marcão também Exato. entrou. Tem uma galera aqui que entrou aqui, ó. E também, também acho que a qualidade da repetição, como fazemos, vai influenciar. A genética tem um papel gigante, muito grande, porque lá está, depois um problema é que o jovem, como tu dizes, vê o maior gajo do ginásio a treinar e muitas das vezes não é melhor qualidade, mas tem muitos outros fatores, porque há pessoas que fazendo qualquer coisa, aquilo respondem ao treino, eles nasceram para aquilo. Então, por exemplo, é muito relativo isso, né? A gente sabe que qualquer coisa responde, mas a gente também sabe que, por exemplo, a hipertrofia é multifatorial. O cara vai chegar e vai atingir um certo nível, um platô ali, que você vai ter que trocar o treino do cara, você vai ter que implementar outra coisa. Ou o cara vai ter que comer mais, ou o cara vai ter que treinar mais. Ou seja, é um quebra-cabeça, né? A ciência ainda está buscando a melhor maneira para poder colocar isso aí na prática de uma maneira mais clara para a gente, né? Mas a gente sabe que o volume de treino, ele é um fator determinante e que os métodos de treino, eles são o quê? Uma manipulação desse volume. Isso tem que ficar claro aqui. Fora que, se tiver mais qualidade no treino, se calhar a carreira, se for um atleta a falar, até dura mais, porque muitos param e começam a treinar com menos intensidade e menos volume, porque a estrutura já não aguenta tanto treino. E se calhar, com mais qualidade, até precisavam de menos para chegar à mesma coisa, ou com o mesmo que fazem, tinham melhores resultados, mas isto é só suposições. Então, Bruno, eu acho que é isso, cara. Eu assim, para terminar, eu queria agradecer você mais uma vez aí por ter me convidado aí para poder bater esse papo aqui. É um papo aí que a gente podia conversar aqui 2 horas aqui, a gente podia já puxar outro método de treino aqui, vamos falar de séries roubadas, né? Para quem aplica, quando aplica, quem são as pessoas que devem usar, enfim. Mas eu queria agradecer você, Bruno, mais uma vez aí pela confiança e por me acompanhar nas redes sociais aí, sempre aí, clicando lá e curtindo meus posts lá e compartilhando. Então, coisas de qualidade eu tenho que curtir, não é? Pessoal que não me segue aí, que não segue o Bruno aí, ó, por favor. Exato, sigam o Eloy e a mim também, dá jeito. Por que não, né? Eu gostei desse seu boneco anatômico que você tem aí atrás, hein, velho? Dá jeito, para estudar, dá um jeito a secar. Os balões. Julinha, beijo, Julinha. Pessoal, se tiverem alguma dúvida sobre algum método de treino ou quiserem discutir ideias, trocar ideias, podem mandar mensagem privada à vontade. E ó, deixa eu te falar, uma coisa que a gente não falou, faltam 2 minutos, uma coisa que a gente não falou também sobre o drop set, né, que a gente tava com isso na cabeça, eu até comentei, você comentou comigo, que são os drop sets mecânicos, né? Eu vi aqui a Lili falando, aqui ó, a qualidade, vamos para a mecânica do exercício. Por exemplo, existem métodos, né, de treino que vai mais voltado para a qualidade da repetição, que a gente vai buscar o quê? Vai buscar os drop sets mecânicos, posição do corpo. Vou fazer um post sobre isso. Por isso sigam-me, estejam atentos, que eu vou fazer um post sobre isso, já estou preparado. Então acabou. Brunão, obrigado. Forte abraço. Muito obrigado por teres aceito. Vamos com tudo. Grande abraço, pessoal. Beijo, galera. Próximo. E obrigado. Beijão, tchau. Então, pessoal, gostaram deste episódio? Se gostaram, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Coloquem na história, dá para partilhar se estiverem a ver no Spotify ou Apple Podcasts, dá para partilhar nas vossas stories. Mandem para os vossos amigos, façam um print, identifiquem-me a mim e ao Eloy RTS Brasil com Z e PT Brunalex, identifiquem-nos na história. Podem mandar mensagens privadas se tiverem dúvidas sobre algum método que não foi abordado. Se quiserem uma nova live sobre este tema, a abordar técnicas de treino que não falámos nesta live, neste episódio, estão à vontade, ok, pessoal? Estou disposto para responder às vossas dúvidas. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem ouvido este episódio. E se quiserem apoiar o projeto, já sabem, www.patreon.com/exercicematics, e a partir de 2 € já estarão a apoiar o projeto. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.